Já estamos de volta com o programa Inovação. Você quer inovar junto com a gente? Veja como! Você pode participar do programa pelo e-mail inovação@recordnewses.com.br, pelo facebook.com/recordnewses, pelo twitter.com/recordnewses, pelo WhatsApp 027 99927 6943 ou pelo telefone da nossa redação 027 34 34 57 23. O Hércules Lima é consultor de inovação e é um inventor. Ele vai falar com a gente hoje simplesmente sobre uma coisa que parecia impossível e que ele diz que criou, o cheiro virtual. Já imaginou sentir o cheiro de uma pizza ou de um chocolate a partir do e-mail? Hércules, quando a gente fala assim, parece brincadeira, isso parece aqueles sonhos lá que a gente via na época dos Flintstones, né? Dos Flintstones não, desculpa, dos Jetsons. Dos Jetsons, que era o futuro, né? É possível mesmo? Com certeza. Eu, durante mais de 9 anos, eu pesquisei sobre esse tema. Na minha mente, eu queria fazer algo assim, inovador realmente, que não existia concorrência. Aí pensei que os meios de comunicação normalmente utilizam os sentidos da audição, da visão, até mesmo do tato. Pensei, por que não incluir um outro dos sentidos humanos? São 5. Aí pensei no olfato, imaginei uma cena de filme, de cinema, que eu pudesse sentir o aroma do ambiente que estava sendo exibido na tela. E aí comecei a pesquisar e consegui chegar nessa inovação tecnológica que é o Aromatronics. Antes de você entrar nos detalhes, você chegou a ver alguma coisa semelhante sobre isso em outra parte do mundo? Chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso? Lá nos anos, na época dos fliperamas ali afora, conseguiram fazer alguma coisa, mas para fliperama. Depois aquela ideia foi abandonada. Uma empresa nos Estados Unidos, acho que não lembro bem o nome dela, em 1992, eles tentaram fazer alguma coisa também, foram até os criadores do genoma, da pesquisa do genoma humano, mas depois resolveram abandonar e desistiram. Porque eu creio até que existia muita criatividade em jogo e eles não tinham esse talento. E aqui no Brasil, eu resolvi pesquisar e continuar até chegar ao ponto que chegou hoje de ter protótipo para demonstrar. Então você está dizendo para a gente que você conseguiu uma coisa que a humanidade persegue e que não existe em outro lugar do mundo. Mais ou menos. O Japão tem alguma coisa no Japão. E só. Até que a gente consegue pesquisar na internet, o Japão tem alguma coisa nesse sentido. Mas não com a diversidade que a gente tem aqui no Brasil. Quando a gente estava conversando sobre esse assunto, os nossos câmeras aqui perguntaram como é que nós vamos ver o aroma. Então nós temos umas imagens, que vou pedir para rodar agora. É claro que a gente tem que ajudar, a nossa imaginação tem que ajudar. O Hércules vai comentando aqui essas imagens para a gente poder entender um pouco mais como isso funciona. Pode ir falando, Hércules. Bom, a princípio, os protótipos criados... Ali você tem a imagem da pizza e do chocolate. A gente, para demonstrar, eu coloquei só um exemplo de 2 fotos. Uma foto de pizza e outra de chocolate. Então, por trás dessas fotos tem um link. E quando a gente liga o aparelho, conecta a saída de som do computador, quando a gente clica na foto, tem um programa de computador que ele vai fazer a interface e vai acionar o cartucho somente correspondente à foto que foi clicada. E esse cartucho está dentro daquela caixinha? Dentro do aparelho. E tem o quê? Essências ali dentro? São essências, aromas. No caso, eu não fabrico... Olha lá, está saindo até agora um pouquinho. Você consegue ver... Não, você consegue ver aquela fumacinha tem o cheiro. Exatamente. Tá, então a imagem do cheiro. Pode ser. Esse protótipo, por exemplo, vai ser usado em veículos, em carros, não envolve computador. Esse é um outro protótipo. Então aquele ali é para cheiro para carro, como é que é carro. isso? Você liga o aparelho na tomada ali do GPS ali e fixa o aparelho no painel onde você quiser e ele vai ser fornecido vazio. O motorista adquirirá também os aromas, o conta-gota, e ele vai colocar os aromas que ele quer. É personalizado. Quer dizer, essas essências, esses aromas, seja o do carro ou da pizza, do chocolate, você compra pronto, isso já existe? Isso eu já compro pronto. Você compra pronto, coloca naquele aparelho? E coloca no aparelho. Aquele aparelho recebe uma mensagem digital e libera aquele aroma pelos orifícios. Exatamente, é isso aí. Parece que tem uma certa lógica, não é isso, Fafá? Você que é o nosso professor Pardal, como é que você não pensou nisso antes, Fafá? O Hércules. Na verdade, o Hércules é um herói, né? O interessante é que o Hércules é mineiro e viu no nosso estado uma oportunidade de estar tendo o trabalho dele reconhecido. Ele já participou de alguns eventos conosco e nós sentimos a evolução.
A princípio era uma teoria, depois estava no PC, e agora tem o próprio combo, né? O kitzinho onde ele pode estar fazendo a variedade de odores. Nós fomos lá na oficina do Hércules, também filmamos um protótipo de um robô. Vou pedir também para rodar essas imagens. É claro que é uma coisa, aliás, muito feio esse robô, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Mas importante é a ideia, eu estou brincando, importante é a ideia. Qual é a ideia desse robô? Quando eu criei esse robô, a ideia era criar um desafio, criar uma inteligência artificial que pudesse responder perguntas. A princípio eu fiz num aplicativo chamado Word. Depois eu comprei o manequim e fiz as adaptações para que qualquer pergunta que eu fizer para ele possa responder, seja pergunta digitada ou falada. No caso, ele está mais na fase de digitar uma pergunta e ele responde a pergunta. Com voz? Com voz. Com voz. E a voz é de quem? Você gravou? A voz é uma voz de computador. Tem sistemas igual de teleatendimento, essas coisas, né? Justamente, é isso mesmo. E a tua ideia é que esse robô sirva para quê? Para entretenimento ou tem alguma função a ideia mais... é o seguinte, ele pode servir na área de eventos, ele pode ter um tema, por exemplo, meio ambiente, pode programar para responder perguntas sobre meio ambiente, pode ser também colocado numa loja, numa vitrine, ele com mobilidade na loja, se movendo, as pessoas acham curioso, e ele pode chegar para a pessoa, quando chegar bem perto da pessoa e falar o preço dessa blusa é tantos reais, quer comprar? Pode ser usado em ensino nas escolas, e onde mais precisar de um locutor virtual. Quer dizer, isso ainda vai avançar muito, mas você acha que vai chegar lá, né? O sistema para ele falar já está pronto. Agora é só a parte mecânica mesmo, de mover a cabeça, de mover os braços. É só isso que está faltando agora. Gostou também, Fafá? Esse é o princípio do Android, né? Sim. Quer dizer, é o futuro chegando. Vai chegar uma hora que vai estar pertinho do outro. Teremos robôs dentro de casa e isso será uma coisa natural, né? E com um detalhe... Igual temos máquinas eletrodomésticos hoje. Né? Então, onde eu sei, o Hércules ele não tem uma formação de física nem de engenharia, é uma pessoa inteligente, muito autodidata, muito criativo. Então, eu acredito que esse robô ainda vai estar em alguma loja aí, ou até, por exemplo, na Copa do Mundo, houve a necessidade de se orientar pessoas. Ele pode ser um Android para estar orientando pessoas em terminais de ônibus, terminais aéreos. Ok. Hércules, parabéns aí por essas duas ideias. Imagino que você deve ter muito mais, porque a criação não tem limites, né? Parabéns e você continua com a gente no próximo bloco, que a gente vai começar a falar sobre as semifinais do prêmio Momento do Inventor. 5 inventos selecionados entram em votação essa noite. A gente volta já.